Meus amigos, a extrema-direita continua agonizando e brigando nas redes sociais. Eu vou trazer para vocês aqui como o clima esquentou entre dois Carlos. O Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e o Carlos Jordi, deputado federal eleito lá pelo estado do Rio de Janeiro, aliados de longa data por lá, e o Jordi muito bolsonarista, mas olha, o trem teve feio entre os dois. Eu vou trazer aqui alguns detalhes da briga em si e algumas reflexões para a gente ver como que a extrema-direita de fato vai ter muitas dificuldades em 2022, como já teve em 2020. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, eu estava quase batendo ali 48 mil inscritos, então a sua ajuda pode ser muito importante. Deixando o like, comentando, compartilhando, enfim, tudo isso fortalece aqui o nosso trabalho. Bom, meus amigos, então foi o seguinte, tudo começou depois que o Carlos Jordi publicou o trecho de um vídeo de um congresso em que ele aparecia ali cobrando mais engajamento de Bolsonaro na eleição de parlamentares. E no vídeo também vocês verão aqui, tem uma leve, ou nem tão leve assim, cutucada no Flávio Bolsonaro. Vejam isso. Então o presidente tem que se engajar na eleição de deputados ano que vem, mais do que foi em 2018. E assim sanarmos esse problema do pluripartidarismo político, do presidencialismo de coalizão. A médio prazo isso, a médio e o curto prazo. E na eleição de Senado? Na eleição de Senado também é muito importante. Por quê? Se nós temos uma bancada hoje, o Senado hoje não tem base. Nós não temos base no Senado Federal. Não tem. Contamos nos dedos quem são os senadores aliados do presidente. Agora, desde o momento que tivermos mais senadores lá, tivermos um senador nosso para que a gente possa elegê-lo presidente do Senado, aí acaba essa bagunça toda do STF. Porque basta um processo de impeachment de um ministro do STF, que acaba essa patifaria toda de prender deputado e de prender cidadãos. Bom, depois disso ele vai chamar para o palco Daniel Silveira, aquele mesmo que em 2018, junto com o eleito governador ali, Wilson Witzel, quebrou a placa da Marielle Franco, aquele mesmo que foi preso porque ele acha que a liberdade de expressão permite, inclusive, você utilizar as redes sociais para, enfim, ameaçar ministros do STF. Mas vamos voltar aqui para a fala dele, que é o seguinte, em si, né, essa coisa dele cobrar Bolsonaro para que ele atue, para fortalecer a bancada, ela não está errada, porque eu acredito que, independente aqui das ideias, vamos apenas analisar a questão do papel de um candidato a presidente. Ele também passa por tentar eleger deputados e senadores que estejam vinculados com as suas ideias. Então, aqui, a cobrança dele não é de toda errada. Eu acho, inclusive, que claro que o Lula, o Ciro, o Dória, o Sérgio Moro e o próprio Bolsonaro, caso todos esses sejam candidatos, que na campanha das eleições, enfim, eles de fato tentem aí eleger uma bancada mais forte. Então a ideia dele em si não está errada, mas o Carluxo não ficou nada feliz, né? E ele respondeu lá no tweet do Jordi, disse: ainda tenho que ouvir isso? PQP, né? É inacreditável? Não. Sei exatamente como esses agem. O Jordi não deixou por menos e rebateu o Carluxo. É isso mesmo? Então você não considera importante que seu pai tenha mais deputados e senadores aliados para não ficarmos mais reféns do presidencialismo de coalizão? Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016 ao lado do seu pai, sou traidor? Era só o que me faltava, xará. Horas depois, o Carluxo voltou, né, e disse o seguinte: os caras continuam. Tem que ser muito imbecil para achar que defendo mais parlamentares com ideias diferentes que defendemos. O foco é, e sempre foi claro, responsabilizar Bolsonaro por tudo, assim como o irmão de fulano fez quando perdeu a eleição de vereador em Niterói. Aí eu fiquei curioso, como assim? Agora já colocou o irmão do Jordi na história. E aí mais tarde Carluxo voltou com tudo, com um print, né? E ele colocou na legenda: deletou, mas o print é eterno. Ainda tem muito mais. Aqui é uma ameaça velada do tipo: se você insistir daí, eu revelo mais daqui. E o tweet que ele colocou lá, o print, foi do irmão do Jordi, em 2020, no dia 16 de novembro, logo depois ali das eleições, dizendo o seguinte: Bolsonaro perdeu as eleições municipais e provavelmente de 2022, quando achou que era maior que o próprio projeto, fadou seus aliados e defensores à derrota eleitoral por vaidade. Esqueceu que é na sola do sapato que fazemos política.
que venha Sodoma e Gomorra. Segundo o relato bíblico, as cidades e seus habitantes, essas duas aqui, foram destruídas por Deus devido a seus pecados e à prática de atos contrários à moral dos antigos israelitas. Bom, e depois o Carluxo respondeu, postou mais um monte de coisas meio que enigmáticas, como é do estilo do Carluxo, mas vamos trazer reflexão para um outro ponto aqui. Sim, meus amigos, em 2020, como o próprio irmão do Jordi, vários outros bolsonaristas tentaram se eleger e foram derrotados. Muita gente, de fato, ali perdeu. E um exemplo clássico é a Carla Zambelli, em que o pai, irmão e cunhada, todos eles ali tentando surfar no nome da Zambelli e também de Bolsonaro, foram derrotados em 2020. O irmão dela, Bruno Zambelli, obteve 12.032 votos disputando uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, não se elegeu. O pai de Zambelli disputou a vice-prefeitura de Mairiporã e ficou em terceiro lugar. E também na cidade de Mairiporã, lá em São Paulo, a cunhada dela disputou o pleito para vereador e conseguiu apenas 190 votos. Mas o irmão da Carla Zambelli não ficou desamparado. No dia 24 de maio, ele foi nomeado, então, para exercer um cargo comissionado como chefe de gabinete da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, ganhando ali R$ 10.300. Eu vou deixar um link disso tudo. E mesmo aqueles que não são tão bolsonaristas, que já eram políticos antes dessa onda Bolsonaro, também tentaram surfar no nome do atual presidente, recebendo o apoio declarado dele nas eleições municipais e foram derrotados assim de maneira vergonhosa, como foi o caso do Celso Russomano, lá que tentou a prefeitura de São Paulo e também no Rio de Janeiro. O Crivella chegou aí para o segundo turno, mas chegando lá, sim, foi massacrado pelo Eduardo Paes. O fato é que Bolsonaro hoje se sente mais confortável ao lado de Collor, Lira, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, do que daqueles aliados lá do passado, como Sarah Winter. Roberto Jefferson também entrou depois, mas estava ali, né, animado com Bolsonaro. Sérgio Reis, quem não se lembra do Sérgio Reis ameaçando e tudo mais, pouco antes do 7 de setembro, depois sumiu. Oswaldo Eustáquio tá aí foragido. Daniel Silveira ficou preso um bom tempo. Zé Trovão também foragido. Então essa turma, claro, aqui estou falando apenas de alguns, radicalizou, defendendo o Bolsonaro e o governo. Essa turma foi se complicando com a justiça e Bolsonaro foi meio que deixando eles de lado. Olha, se virem aí, resolvam essa encrenca que vocês arrumaram. Essa turma toda, enfim, baixou um pouco a bola. O Bolsonaro a utilizou enquanto lhe era conveniente e cá entre nós, né? Muitos também acabaram surfando nessa onda Bolsonaro, aumentando os seguidores, ficando famosos nas redes sociais, e outros, mesmo ali em 2018, acabaram se elegendo. Agora que o barco bolsonarista está afundando, é um salve-se quem e como puder. Alguns pularam fora antes e tentam se agarrar aí em outros, né? Como é o caso da Joyce Hasselmann, que agora é Moro Dória, né? Ela que chegou a se dizer na época que era a Bolsonaro de saias. Em 2020, ela já rompida com o presidente, tentou ali ganhar a prefeitura de São Paulo, mas teve só 1,84% dos votos. E é claro que isso acaba fazendo com que alguns, mesmo já descontentes com Bolsonaro e percebendo que ele não vai ganhar em 2022, tentem continuar com ele para, pelo menos, manter o mandato de deputado estadual, deputado federal. Eu acredito, inclusive, que para 2022 nós veremos vários bolsonaristas sendo eleitos deputados estaduais, federais. Sim, isso ainda vai acontecer, acho que numa onda menor do que tivemos em 2018. Agora, eleição para governador, por exemplo, quando você precisa de 50% mais um, dificilmente alguém será eleito, vinculando de maneira muito forte a sua imagem a de Bolsonaro. Mesmo em regiões que Bolsonaro ainda tem uma certa popularidade, esse apoio dele pode ser muito prejudicial, porque ele está derretendo cada vez mais, inclusive em grupos que lhe foram muito favoráveis em 2018. De todo jeito, teremos que conviver durante um certo período aí com o bolsonarismo. Mas é claro que fora do poder, a força deles ficará cada vez menor. Meus amigos, então é isso. Eu vou deixar os links aqui no comentário fixo para quem tiver interesse aí de ver tudo isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.